Olá, pessoal! O Sindicato dos Escrivães apresenta Sindep Debate. Hoje com o tema Dia Nacional da Conquista do Voto Feminino, papel da mulher na política, com a nossa convidada, deputada Macaé Evaristo. Macaé é uma mulher guerreira, que sempre lutou em defesa dos direitos de grupos vulneráveis. Foi secretária na área da educação pela Prefeitura de BH, pelo Estado de Minas e também foi secretária nacional. Exerceu um mandato como vereadora em Belo Horizonte e agora continua a sua luta. Assume o mandato como deputada estadual em defesa da educação pública de qualidade e também dos direitos sociais, das mulheres e no combate ao racismo. Seja bem-vinda, deputada. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, podendo refletir sobre democracia, sobre política, presença das mulheres. Acho que a nossa conversa hoje vai ser quente. O direito ao voto feminino foi, sem dúvida, uma vitória importante no movimento que lutou por igualdade de direitos civis e políticos para as mulheres. No Brasil, o Dia Nacional da Conquista do Voto Feminino é comemorado no dia 24 de fevereiro, pois nessa data, em 1932, foi promulgado o decreto que permitiu o voto das mulheres no país. Apesar das eleições terem se iniciado em 1532, somente no ano de 1932, ou seja, 400 anos depois, as mulheres tiveram o direito de votar e de serem votadas, assegurado em lei. Ainda havia restrições, e apenas em 1934 o direito foi ampliado e, em 1965, tornou-se obrigatório o voto feminino, sendo equiparado ao dos homens. Qual a importância dessa conquista para as mulheres e para a sociedade em geral? Como a deputada avalia essa lenta evolução e como avançar de forma mais rápida e efetiva para a igualdade de gênero e também de raça? Bom, acho que esse tema é importante, esse dia em especial, né? Fala da conquista do voto feminino. É bom a gente entender, primeiro, que nós vivemos no nosso país mais de 300 anos de escravidão forçada, de tráfico de pessoas. E, é claro, isso se reflete na forma, né, de organização social e política. A primeira Constituição da República, veja bem, república, né, seria para todos, mas ela não reflete isso, porque ela não permite o voto para mulheres, ela não permite o voto das pessoas negras, ela não permite o voto das pessoas que não tinham propriedade. Então, na origem da Constituição da nossa República, a gente já percebe uma exclusão do conjunto, vamos dizer assim, da maioria da população brasileira. Como se a política, né, fosse uma questão que dissesse respeito a uma minoria, né? Aquela que era a proprietária. Veja bem como que acontece as coisas no nosso país. No momento, né, de abolição, de findar a escravatura, nós vamos ter legislações que garantem reparação, não para as pessoas que foram escravizadas, mas garante reparação para aquelas que se diziam proprietárias de outras pessoas. Isso também era muito forte com as mulheres, porque as mulheres não eram compreendidas, né, como sujeitos de direitos, não eram compreendidas na sua cidadania. Por isso a impossibilidade do voto, né? Porque as mulheres não podiam decidir por elas mesmas. Então, é toda uma estrutura que a gente diz que ela é racista, que ela é patriarcal, porque ela expropria essas pessoas da sua cidadania, do seu direito, do seu arbítrio. Então, conquistar o voto, né, é poder dizer desse lugar da escolha, daí essa importância. Mas veja bem, entre 1932 e eu vou dizer 1934, é a primeira vez que a gente elege uma deputada negra, Antonieta de Barros, para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a primeira na história do país. E ela tinha uma pauta, que eu brinco, muito parecida com a minha, porque ela defendia o direito à educação, o combate ao racismo e o direito das mulheres, né? Uma pauta que ainda hoje é muito próxima das agendas de muitas mulheres que conseguem chegar ao parlamento. Em Minas Gerais, nós tivemos uma ampliação da bancada feminina, mas olha, de 77 cadeiras, nós temos 15 ocupadas por mulheres.
né? Então, assim, nós não chegamos ainda a 20% do parlamento mineiro com a presença de mulheres e nós somos mais de 50% da população brasileira. Então, a gente tem ainda um longo caminho a fazer para garantir, né, essa presença, e a gente cada vez mais fala mais mulheres na política, mas é para dizer que não é só na política, as mulheres podem estar e devem estar onde elas quiserem, né, fazendo as mais diferentes funções e sendo reconhecidas, remuneradas, não é? Estou aqui falando, fazendo um debate num sindicato, a gente está dizendo também, né, de remuneração, de que as mulheres precisam ter uma remuneração compatível, igual, equitativa, né, a dos homens quando assumem as mesmas funções. A senhora representou os eleitores belo-horizontinos em um mandato como vereadora e agora foi novamente escolhida pelo voto popular, desta vez para representar o povo mineiro na Assembleia Legislativa, como deputada estadual. O que marcou o seu mandato como vereadora e o que a senhora planeja e espera do mandato como deputada? Bom, eu acho que uma questão muito forte, né, no período que eu exerci meu mandato de vereadora é que nós enfrentamos uma pandemia. Né? Isso não foi simples. O próprio exercício do parlamento, né, numa configuração de que as pessoas não podiam se encontrar, com dificuldade de organização, inclusive de pressão, né? A política ela funciona com pressão, com participação popular. Então, no momento em que as pessoas, né, a gente não podia encontrar, então isso foi já naturalmente mais complexo. E a demanda por políticas públicas, né, que nós vivemos nesse momento. Então, veja bem, quando começou a pandemia, as pessoas diziam, as crianças não serão afetadas, não é? Quem corre risco na pandemia são as pessoas idosas, as crianças e a juventude não precisam se preocupar. O que aconteceu, né? As escolas fecharam e a gente teve aí no país mais de um ano as crianças sem acesso à escola e sem nenhuma ação política, na verdade, para fazer frente a isso. Um dos primeiros projetos que eu apresentei aqui na Câmara Legislativa, né, que foi considerado inconstitucional, mas eu queria provocar um debate que era o passe livre internet. Por que o passe livre internet? Porque nós vimos um abismo que aconteceu na pandemia entre as pessoas que tinham acesso à internet e as que não tinham. Como as crianças da escola pública, né, boa parte desse percentual, não tinham acesso à internet, elas foram mais penalizadas. Então, era o momento do poder público fazer uma ação, eu vou dizer, uma ação afirmativa para garantir que elas tivessem o acesso e o direito à educação. Então, a pauta da educação, e eu brigo muito, falo, gente, não é que a educação brasileira precisa de mais legislação, mas a gente precisa de uma atuação no parlamento para garantir que os direitos que estão previstos constitucionalmente, que estão previstos nas legislações estaduais e municipais, para que eles sejam efetivados, né? É para que eles aconteçam na prática. E aí o papel do parlamentar, muitas vezes as pessoas nos enxergam só como aquelas pessoas que estão ali para produzir legislações, né? Mas tem um papel fundamental, que é de fiscalização do executivo, que é de monitoramento das políticas públicas, que é de evidenciar novas áreas que precisam ser objeto de atuação do Estado para garantir justiça, para garantir equidade. Então, eu atuei muito, né, nessa agenda da educação durante a pandemia. Participei também, constituímos uma comissão especial na Câmara de Vereadores para tratar da questão do genocídio da juventude negra, de empregabilidade. A partir dessa comissão, nós pudemos desenvolver algumas ações, algumas legislações, como a obrigatoriedade da sistematização de dados, né? Sejam educacionais, de violência contra jovens negros, e a gente ter esses dados, né, desdobrados por gênero e raça, para que eles possam ser monitorados do ponto de vista das políticas públicas. Então, agendas que dialogam com questões que a gente vive hoje na nossa sociedade, que são fundamentais. A gente tem um olhar especial, né? Uma outra pauta importante que nós tratamos na Câmara, e era uma pauta nacional, era a pauta da renda básica, né? De uma renda básica permanente. Porque olha o que aconteceu no contexto da pandemia. Vou falar das mulheres e das mulheres negras. Nós somos em torno de 27% da população brasileira.
nós estamos no trabalho terceirizado, no subemprego, né, nos trabalhos domésticos. E quando vem a pandemia, a gente fica completamente desassistido, sem nenhuma política pública. Você pensa a capital, pensa os grandes centros, por exemplo, a questão, o que foi o transporte público? Estou falando isso como se fosse lá no passado, mas vamos pensar hoje. Nós estamos aí com a greve do metrô em Belo Horizonte, né? E a gente tem um transporte público precário. Quem que são as principais, eu vou dizer assim, quem é mais vulnerável na mobilidade urbana e no transporte público? Eu falo, são as mulheres. Né? São as mulheres pobres, são as mulheres negras, são as mulheres que moram nas periferias urbanas, que têm menos acesso ao transporte e têm um transporte público precário e ainda muitas vezes é submetida a episódios de violência ao utilizar esse transporte. Então, a gente tem assim, muita agenda a ser tratada ainda do ponto de vista da garantia do direito das mulheres que passam por políticas sociais básicas, essenciais para a gente poder garantir a democracia nesse país, né? Sim. Macaé, nós somos um sindicato de policiais e é notória a relação das forças de segurança pública com temáticas como o racismo estrutural e a misoginia. Como a senhora espera atuar para modernizar e avançar setores retrógrados e sensíveis nessas temáticas dentro da segurança pública mais especificamente? Bom, a segurança pública, a gente precisa entender que se o nosso país ele se estruturou numa lógica, né, do racismo, do machismo, do patrimonialismo institucional, eu digo, todas as instituições, não é, elas são permeadas por esses elementos que eles estruturaram, eles serviram para estruturar a sociedade brasileira. No caso da segurança pública, isso não é diferente. Né? Então, quando se trata de relações raciais no Brasil, nós sabemos que muitas vezes a segurança pública ela foi usada no sentido de conter, né? No sentido de segregar. Olha o que a gente vive hoje, eu falo, a gente faz hoje uma nova política abolicionista, porque nós temos que lutar contra o encarceramento em massa. Mas quando a gente vai olhar para os presídios, quando a gente ler quem são os sujeitos que estão lá, nós vamos ver que a maioria é a população negra. A mesma que foi privada do direito à educação, privada do acesso à cidadania, e, portanto, a segurança pública, eu falo, ela padece ainda, né, desse fenômeno. Muitas vezes ela é usada numa perspectiva de penalização, somente da penalização. Para mim, o que é estruturalmente? Eu fiquei pensando muito, né, sobre essa conversa que a gente ia ter aqui. Eu falei, olha, eu quero poder dialogar, porque eu acho que a segurança pública é um tema cada vez mais importante que a gente possa conversar sobre esse tema. As políticas públicas, de maneira geral, e aí eu vou dizer, eu sou da educação, não significa que a gente não tem episódios de racismo na educação. Temos, e temos que combatê-los, e temos que trabalhar. Mas tanto a educação como a saúde e a assistência social têm um histórico de participação na construção da política. Não é só professores que constroem a política educacional, assim como não são apenas os médicos ou os enfermeiros que constroem a política de saúde, por exemplo, que construíram o Sistema Único de Saúde. Nós vivemos e experimentamos uma série de conferências públicas. Quantas conferências de educação eu, como professora, já participei? E também quantas conferências de saúde eu também já participei, porque é um tema da sociedade. Todo mundo vai lá e debate. E segurança pública? Quantas conferências nós tivemos no nosso país de segurança pública? Quando será que as mulheres, como eu, que moram aqui num bairro, né, periferia de Belo Horizonte, vou poder entrar numa conferência junto com trabalhadores, né, vamos dizer assim, com as chefias da área de segurança pública, para debater o que eu penso da segurança pública e como que eu vejo que ela acontece no bairro onde eu moro, né? No entorno da minha escola, no entorno do centro de saúde, o que é que eu concebo como segurança pública e como que eu quero, né? Como é que a gente pode aprimorar? Então, hoje, eu penso que no debate da segurança pública, eu trabalhei na Câmara, por exemplo, com emendas para a formação de guarda municipal
para tratar especificamente de direitos humanos, de combate ao racismo, porque eu acho que passa por formação, mas passa também por uma mudança estrutural na forma de fazer política. E para fazer essa mudança, tem que ter participação popular. Então, eu acho que hoje combater o racismo, a violência, o uso da força extrema em situações desnecessárias por esses setores, passa por democratizar a construção da política. Então, o que é que eu defendo? Que a gente tenha conferências. Por exemplo, a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora está fazendo a Conferência Municipal de Segurança Pública. Olha, chamar a população dos bairros periféricos. Vamos pensar o que a gente vive, o que a gente vive no Carnaval. Por que no Carnaval a gente tem toda uma dinâmica da segurança pública que relaciona de forma diferente com o cidadão que não é a mesma num dia comum? Será que a forma de abordagem que a gente vê num prédio de classe média alta é a mesma que a gente vê dentro de um barraco na favela? Nós precisamos conversar sobre isso, né? Por quê? Porque, eu vou dizer, nós temos ainda uma lógica, né, de relacionar com a pobreza, que é a lógica de criminalizar a pobreza. E muitas vezes as pessoas acham que isso é natural, mas a gente precisa entender que isso é fruto de uma construção histórica. Quando a gente tem uma Constituição da República que não reconhece os pobres, que não reconhece os direitos das infâncias, que pensa, por exemplo, que uma criança negra, que a vida dela vale menos, né? Ela não é considerada nem como criança, né? A gente era chamado de menor, e muitas vezes esse menor vinha adjetivado com uma questão pejorativa. Quando a República Brasileira pensa que a forma de educar crianças negras e pobres é só com trabalho, que escola é só para quem tem poder aquisitivo, a gente já formou essa mentalidade, né? Essa mentalidade ela foi construída. Se ela foi construída, ela pode ser desconstruída. Só que eu não acredito que ela será desconstruída sem a participação popular. Porque se a gente não escutar as diferentes vozes, nós não vamos democratizar. Então, assim, é um pouco, né? Eu trabalho muito na lógica da educação. Eu acho que a educação é capaz, sim, de emancipar, de transformar. E eu defendo uma democratização da segurança pública. Bom, como sindicato que representa os servidores da segurança pública, não poderíamos deixar de perguntar como a senhora enxerga estes servidores e como será o diálogo com essa categoria durante o seu mandato. Como a senhora espera que seja essa relação? Bom, primeiro, eu acho que a gente enxerga, né, como trabalhadores, e como trabalhadores precisam fazer jus a uma remuneração justa, a uma formação adequada. Eu defendo cada vez mais que a gente não tenha desigualdades, né? É a nossa luta no campo educacional. Muitas vezes a gente tem planos de carreiras que vão fragmentando as corporações e vão criando distanciamentos que muitas vezes eu considero desnecessários. Então, eu acho que planos de carreiras precisam muitas vezes ser revistos. E a gente vive um momento, me parece, bastante preocupante também, porque a gente está sob a égide de um governo que é privatista. E a gente sabe que a privatização, ela alcança, inclusive, as forças de segurança. E eu me preocupo muito com essa questão, né? A gente sabe que hoje a gente tem empresas especializadas, né? Tem empresas que são capazes de fazer guerra. A gente precisa entender isso. Então, a segurança pública, ela precisa ser tratada dessa forma, pública. Ela precisa ser democratizada. Ela precisa ter o controle social. E a gente precisa avançar na formação e na desmilitarização de todas as forças de segurança pública. Um pouco essa é a minha percepção. Então, eu espero poder dialogar, né, trabalhar conjuntamente, contribuir para que a gente possa avançar numa perspectiva democrática para a segurança pública. Deputada, com a reforma administrativa, estamos diante de possíveis mudanças na maneira como as entidades representativas vão atuar. Como a senhora vê essa relação das entidades com o atual governo? Além da privatização, os trabalhadores hoje enfrentam tentativas importantes, né, de conter seus direitos, inclusive os direitos de organização, de se organizarem em sindicatos.
Esse governo que aí está, o governo Zema, quer passar uma reforma administrativa e a gente sabe que essa reforma vai atacar diretamente os trabalhadores, porque as pessoas precisam entender isso, né, gente? A nossa democracia, ela se fortalece na medida que nós temos instituições fortes, né? Fortalecer o sindicato, um sindicato forte, significa que nós temos um ator importante que está ali fazendo a defesa do trabalhador. A defesa do trabalhador do serviço público é a própria defesa do serviço público. As pessoas precisam entender isso. Professores bem remunerados, professores que recebem o piso, são professores que têm uma boa condição de desenvolver o seu trabalho, porque não vão estar precisando trabalhar em 3, 4 lugares ao mesmo tempo, né? Da mesma forma, isso vale, né, para os setores da segurança pública. Precisam ser bem remunerados, precisam ter sindicatos fortes, precisam ter que o Estado, né, respeite a organização dos trabalhadores. E acho que a Assembleia ela tem um papel importante ao fazer esse reconhecimento, ao fazer a defesa dos trabalhadores, né, no sentido de também defender a população, porque é isso que a gente faz. Deputada, em nome do Sindep, agradeço pela disponibilidade em nos atender. Quero deixar registrado que este sindicato estará à disposição para o debate na luta por essa evolução. Muito obrigada pela participação. Obrigada a vocês e que estou muito feliz de estar aqui, dizer que também é importante a presença, né, das mulheres da política, assim como a maior presença das mulheres na segurança pública. Muito obrigada. Muito bom! Que aula!